Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre limites. Então, a gente vai ver exemplos de limites obtidos graficamente. Eu coloquei para vocês aqui o exemplo de 3 funções. Então, a gente vai começar aqui da esquerda para a direita e depois a gente vai para o último exemplo de baixo. Bom, eu coloquei aqui o primeiro exemplo. Nós temos uma função f de x. Nós temos uma função qualquer, tá? Tentei reproduzir o mesmo exemplo 3 vezes, para a gente verificar os limites dessas 3 funções. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente pode pensar, então, primeiramente, a gente verifica que a gente tem um pontinho fechado aqui, ó. Isso significa que o valor da função no ponto A é exatamente igual a L. Então, foi o que eu coloquei aqui, ó. O valor da função no ponto A é igual a L. Mas isso não é o limite da função, tá, pessoal? Isso é o valor da função no ponto. Significa que f de A, por exemplo, se A for 3, qual é o valor da f de 3? Ah, o valor da função no ponto 3 é exatamente igual a L. Digamos que esse L seja, sei lá, 5. Então, são números, tá? Então, a função ela está definida no ponto, porque ela está com bolinha fechada. Então, existe o domínio desta função aqui, não tem nenhum... Nós não temos que retirar, né? O domínio dessa função está definido no ponto A. Então, agora a gente vai analisar o limite desta função. Bom, para a gente verificar o limite, a gente precisa anteriormente identificar quais são os limites laterais. Então, a gente vai identificar primeiramente qual é o valor do limite da função quando ela se aproxima do A pela esquerda. Então, essa flechinha que eu coloquei aqui é para indicar a aproximação pela esquerda. Lembrando, né, x se aproxima de A e esse tracinho aqui negativo em cima aqui é quando se aproxima de A pela esquerda. Bom, pela esquerda eu coloquei aqui as flechinhas para a gente verificar o que está acontecendo. Ó. Se eu me aproximar um pouquinho mais do A pela esquerda, a imagem da minha função está aqui, ó. Então, o que está acontecendo com esses valores? À medida que eu me aproximo do A pela esquerda, eles estão tendendo a L. Então, significa que o limite da função quando x tende a A pela esquerda é L. Bom, agora a gente vai analisar quando x tende a A pela direita. Bom, então aqui eu peguei 2 exemplos, né? 2 flechinhas, então aqui eu tenho o primeiro valor, tá aqui. Vou pegar um valor mais próximo do A pela direita agora. Então, tá aqui ele. E eu tenho a imagem aqui. Bom, o que eu percebi? À medida que eu estou me aproximando do A pela direita, se eu pegasse um valor mais próximo ainda, eu teria uma imagem mais próxima ainda de L. Então, ela está se aproximando de L pela direita também. Como a gente tem o limite da função se aproximando do A, tanto pela esquerda quanto pela direita, igual a L, então a gente pode dizer que o limite da função quando x tende a A, percebam que aqui eu não coloquei nem pela esquerda nem pela direita, é quando x tende a A. Depois que a gente faz essa análise pela esquerda e pela direita, se esses limites laterais forem iguais, então a gente conclui que o limite da função é igual a este valor. No caso, é L. Então, só coloquei esse exemplo aqui para dizer para vocês, ó, que o valor da função no ponto é L, é igual ao valor do limite. Mas, quando a gente fala em limite, não nos interessa exatamente o valor da função no ponto. A gente não quer saber qual é o limite da função exatamente naquele ponto. Nos interessa saber, para a gente ter o limite da função naquele ponto, nos interessa saber o que está acontecendo na vizinhança. Então, por isso que a gente tem que verificar primeiro os limites laterais, pela esquerda e pela direita. Nesse segundo exemplo aqui, eu coloquei aqui agora uma bolinha aberta, para vocês perceberem que o valor da função no ponto A não é L. Olha aqui, ó, a gente tem uma bolinha aberta. Nesse caso, o valor da função no ponto A está aqui, ó. O valor da função no ponto A é K. Tá aqui ele. Mas não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber qual é o limite da função. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai se aproximar do A pela esquerda. Então, aqui as aproximações. A gente está verificando que elas estão se aproximando, né, pela esquerda do A. O valor da função está se aproximando do L. Então, o limite quando x tende a A pela esquerda é L. E da mesma maneira, se a gente se aproximar de A pela direita, a gente vai perceber que o mesmo está ocorrendo. Né, os limites estão se aproximando do L. Portanto, a gente pode concluir que o limite da função quando x tende a A é L. Por quê? Porque os limites laterais são iguais.
Então, vocês percebam aqui ó, que o valor da função no ponto A ele não interfere no valor do limite. Nesse primeiro caso aqui, o valor da função no ponto A era exatamente igual ao limite. Mas neste caso aqui, ó, o valor da função no ponto A não é igual ao limite. No entanto, isso não interessa, justamente porque quando a gente fala em limite, o que nos interessa é saber o que está acontecendo na vizinhança do ponto, e não exatamente no ponto. Agora aqui, nesse terceiro exemplo que eu coloquei para vocês, nós percebemos aqui que nós não temos nenhuma bolinha fechada. Aqui nós só temos uma bolinha aberta e não tem um valor definido para a função no ponto A, que nem nós tínhamos no exemplo anterior aqui, ó, que o valor da função no ponto A era igual a K. Aqui nós temos uma ruptura, uma descontinuidade, ou seja, o valor da função no ponto A não está definido, não existe o valor da função no ponto A. Tá? Então, aqui, ó, a gente percebe que sequer existe um valor da função para o ponto A, mas não é isso que a gente quer exatamente saber o valor do limite da função. Então, se a gente fizer exatamente aquele mesmo processo, né, de verificar os limites laterais, a gente vai perceber que quando a gente se aproxima do A pela esquerda, o valor do limite da função está se aproximando, né, a tendência da função é se aproximar do L. Então, o limite quando o x tende a A pela esquerda é L, e da mesma maneira, quando o x tende a A pela direita, também vai ser L. Portanto, com isso, a gente pode concluir que o limite da função quando o x tende a A é igual a L. Então, daqui, pessoal, a gente conclui uma coisa muito importante, né? Que o limite da função, ele não nos remete ao valor exato da função no ponto, e sim o que está acontecendo com essa função na vizinhança. Então, para a gente poder concluir qual é o limite de uma função em um ponto, a gente tem que verificar primeiro os limites laterais dessa função, e eles precisam ser iguais. Se eles não forem iguais, o valor do limite da função não vai existir, né? Agora, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Coloquei 2 exemplos. Nesse primeiro aqui, eu coloquei o gráfico de uma função g de x. E eu quero saber quais são os limites laterais, primeiro para poder verificar quais são os limites. Olha aqui, ó. Na letra A eu pergunto qual é o limite da função quando x tende a 1. Ora, para eu saber qual é o limite no ponto 1, eu tenho que analisar primeiramente os limites laterais. A esquerda do 1 e a direita do 1. Foi o que eu fiz aqui primeiramente, ó. Então, a esquerda do 1, a gente percebe, ó, se aproximando pela esquerda, a gente vai ter que subir, porque o gráfico está aqui para cima, e eu vou ter que ir para o eixo Y da imagem. Deu aqui assim. Ora, eu vou pegar um valor mais próximo do 1, então, pela esquerda. Aqui assim. Se eu subir aqui, eu vou me aproximar, cada vez mais eu vou perceber que as imagens estão se aproximando do 1. Então, significa que o limite da função, quando x tende a 1 pela esquerda, está aqui, ó, o símbolozinho, o limite dessa função vai ser 1. Agora, eu vou analisar o limite da função quando x tende a 1 pela direita, por isso que eu coloquei essa flechinha aqui. Bem, vamos pegar um valor aqui assim e vamos ir para a imagem desse ponto, está aqui assim. Bom, vamos pegar um valor mais próximo um pouco do 1, porque eu quero me aproximar do 1 pela direita. Então, aqui assim, e a imagem desse ponto vai estar aqui assim. O que eu percebi? Que os valores estão descendo, né? Estão se aproximando cada vez mais aqui da origem, ó, do zero. Então, eu tenho que o limite da função quando x tende a 1 pela direita é igual a zero. Ora, se o limite pela esquerda do 1 deu 1, e pela direita do 1 deu 0, a gente pode perceber que os limites laterais são diferentes. Por causa disso, o valor da função, do limite da função, ó, neste ponto aqui ele não existe. Então, a gente escreve que não existe o limite da função quando x tende a 1, por causa dessa divergência aqui, ó, dos valores dos limites laterais, eles são diferentes. Na letra B, eu quero saber qual é o valor do limite da função quando x tende a 2. Então, eu vou ter que me aproximar do 2 pela esquerda e pela direita. Bom, pela esquerda do 2, está aqui, ó, a gente percebe que os valores estão se aproximando de 1. Então, o valor desse limite vai ser 1. Agora, eu estou analisando aqui a direita do 2. Então, a direita do 2, eu estou me aproximando aqui pela direita e eu vou ter que o limite desta função aqui também está se aproximando de 1. Então, aqui ó, eu errei aqui, pessoal. Vou ter que, para não perder todo o vídeo, tá?
eu vou só corrigir verbalmente aqui com vocês, mas depois eu coloco na descrição do vídeo, tá? Então, aqui o correto seria a gente dizer que o limite da função, quando x tende a 2 pela direita, ele também seria 1 aqui, ó. Então, este valor aqui está incorreto, tá? Me desculpem mesmo, passou. Então, aqui é 1. Como a gente tem que os limites laterais são iguais, então este aqui é 1 e este aqui também é 1, este 2 aqui está errado, então é 1. Como os limites laterais eles são iguais, portanto, eu posso concluir que o valor do limite da função, quando x tende a 2, também vai ser igual a 1. Portanto, aqui está errado esse 2 também, tá? Eu buguei completamente na hora que eu escrevi aqui, me desculpem. Então, aqui é 1. Então, o limite da função quando x tende a 2 é 1, porque os limites laterais, os dois são iguais a 1. Ok? São iguais a 1 porque à medida que eu me aproximo do 2 tanto pela direita, né? Eu estou me aproximando do 2 pela direita, está tendendo a 1. E quando eu me aproximo do 2 pela esquerda, também está tendendo a 1. Não sei de onde que eu tirei esse 2 aqui. E agora, no terceiro exemplo aqui, eu quero saber qual é o limite da função quando x tende a 3. Então, a gente vai analisar tanto pela esquerda quanto pela direita. Bom, pela esquerda do 3, eu tenho que pegar valores aqui assim, né? Então, eu tenho a imagem, eu tenho a imagem aqui, agora um valor mais próximo ainda do 3, a minha imagem vai estar aqui assim. Então, eu estou percebendo que os valores estão se aproximando do 0, estão descendo. Então, o limite à esquerda do 3 é 0. Da mesma forma, se eu pegar valores à direita do 3, né? Agora eu vou ter a imagem aqui assim. Agora eu vou pegar um valor mais próximo do 3 pela direita e eu vou ter uma imagem aqui assim. Olha só, está acontecendo a mesma coisa. Está se aproximando do 0 também. Então, tanto pela esquerda do 3 quanto pela direita do 3, os limites laterais são 0. Portanto, o limite da função, quando x é igual a 3, também vai ser 0. Então, esses dois exemplos aqui são muito parecidos, né? Os limites laterais aqui ambos são iguais a 1, portanto, o limite da função é igual a 1. E aqui os limites laterais ambos são 0, portanto, o limite da função no ponto é 0. Neste caso aqui não existia, porque os limites laterais são diferentes. Eu só coloquei a observaçãozinha para vocês aqui, ó, que o valor da função no ponto 3 ela é igual a 1. Por quê? Porque aqui tem uma bolinha aberta, ó, e aqui nós temos a bolinha fechada. Portanto, o valor da função no ponto 3 não é 0. O valor da função no ponto 3 é 1. Não tem problema, não nos interessa o valor da função no ponto. Para a gente investigar o limite, nos interessa o que está acontecendo na vizinhança. E agora a gente vai para um próximo exemplo, que eu coloquei uma função f de x aqui, coloquei o gráfico dessa função, e eu quero que a gente julgue quais as afirmações são verdadeiras e quais são falsas. Bom, na letra A eu falo assim, o limite da função quando x é igual a 0 existe. Bom, vamos verificar. Lembrando que para o limite de uma função, quando x tende a um ponto, né, existir, ele tem que ter o quê? Qual é a condição para esse limite existir? Bom, os limites laterais, eles têm que existir, têm que ser iguais a 0. Então, desculpa, não tem que ser iguais a 0, tem que ser iguais. Então, bom, vamos ver aqui pela esquerda, o que está acontecendo? Quando x tende a 0 pela esquerda, nós temos aqui, ó, os valores da função estão aqui assim. Vamos nos aproximar um pouquinho mais. Eu coloquei um tracejadinho aqui para a gente perceber. Os valores estão subindo, ó. Pega um valor mais próximo ainda do 0 pela esquerda, tá se aproximando de 0. Agora pela direita. Bom, pela direita tá aqui, a imagem tá aqui. Estou me aproximando. E está tendendo também a 0. Então, a gente tem os limites laterais, tanto pela esquerda quanto pela direita, os dois são iguais a 0. Portanto, a gente pode dizer que o limite da função, quando x tende a 0, existe, por causa dos limites laterais serem iguais. Então, é verdadeira. Agora, aqui na letra B, está me dizendo que o valor do limite da função quando x tende a 0 é 0. Ora, foi exatamente o que a gente acabou de ver, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita, os valores estão se aproximando cada vez mais, aqui as imagens estão cada vez mais para cima, cada vez mais perto do 0. Então, é verdadeira essa afirmação. Na letra C, eu escrevi que o limite da função quando x tende a 0 é igual a 1.
Bom, a gente acabou de ver que o limite da função quando x tende a zero é igual a zero. Então, não tem como ser igual a 1. Então, essa afirmação aqui ela é falsa. Na letra D, eu escrevi que o limite da função quando x tende a 1 é igual a 1. Bom, então a gente vai ter que analisar os limites laterais, né? Então, tanto a esquerda do 1 quanto a direita do 1. Bom, a esquerda do 1 não faz sentido eu subir, porque eu tenho a minha função toda aqui, ó, abaixo do eixo x. Então, eu vou descer e vou encontrar as imagens. Tá? Aqui assim, pegar um valor um pouquinho mais próximo ainda do 1 pela esquerda. Olha só, a minha imagem está aqui, ó. Então, elas estão descendo e estão se aproximando do menos 1. Então, foi o que eu escrevi aqui, ó. O limite da função quando x tende a 1 pela esquerda é menos 1. Agora, pela direita do 1. Então, eu vou ter que subir agora, porque minha função ela está toda representada aqui acima do eixo x, né? E a gente percebe que à medida que a gente se aproxima do 1 pela direita, as imagens dessa função, elas estão descendo e estão se aproximando cada vez mais do zero. Então, o limite da função quando x tende a 1 pela direita é igual a zero. Então, a gente pode analisar aqui, ó, pessoal, o que aconteceu, né? Os limites laterais da função, quando ela tende a 1 pela esquerda e pela direita, são diferentes. Aqui deu menos 1 e aqui deu 0. Se esses limites laterais são diferentes, a gente pode concluir, então, que não existe o limite da função quando x tende a 1. E aqui eu tinha dito que o limite da função quando x tendia a 1 era igual a 1. Então, isso é mentira, isso é falso, porque não existe o limite da função quando x tende a 1. E aqui na letra E, eu disse para vocês que o limite da função quando x tende a 1 é 0. Ela também vai ser falsa, né, pessoal? Porque a gente acabou de concluir que o limite não existe. Só estaria certa esta afirmação aqui se eu tivesse dito assim, ó, limite da função quando x tende a 1 pela direita. Se tivesse um símbolozinho positivo aqui, ó, no 1. Para dizer que seria a aproximação do 1 pela direita. Aí sim seria verdadeira, mas como ele está concluindo que é o limite quando x tende a 1, então é falso porque ele não existe justamente por causa dessa divergência dos limites laterais. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Eu peço desculpas mais uma vez por causa desse meu engano aqui, né? Então, eu vou retificar isso aqui na descrição do vídeo. Eu vou dizer lá que o limite da função g quando x tende a 2 pela direita, ele também é igual a 1 aqui, né? Porque o valor da função está se aproximando do 1 quando x tende a 2 pela direita. Portanto, a gente conclui aqui nesse caso que o limite da função quando x tende a 2 é igual a 1. Por causa desses limites laterais serem iguais. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês!